Olá, bom dia. Tivemos uma semana passada bem robusta, cheia de fatos. Vamos analisar e comentar alguns. O seu Flávio Dino, ministro da Justiça, foi ao Supremo para perguntar se entrega ou não entrega as imagens do 8 de janeiro do Ministério da Justiça. A CPMI foi ao Supremo para pedir se o seu Dino entrega ou não entrega. Nós temos um problema aqui. A CPMI ela é soberana, ela pode fazer investigações, dar voz de prisão, fazer busca e apreensão. Essa questão de ir-se ao Supremo é uma balela, uma pataquada, é uma forma de empoderar mais o seu Alexandre de Moraes e dizer que não, ele pode liberar as imagens ou não pode liberar as imagens. A CPMI ela é soberana, então ela pode fazer isso sem problema nenhum. Temos denúncias, inclusive em redes americanas e outras mais até aqui no Brasil, de que a China anda praticando o que ela fez sempre, pesca predatória em águas territoriais de outros países, como fez aqui na costa do Chile, como fez na costa da Argentina e agora como está fazendo na costa do Brasil, inclusive recolhendo água na foz do Amazonas. A água vai para o mar, recolher a água não é um problema. O problema é que eles estão recolhendo água doce, não água salgada. Então há uma diferença gritante entre uma coisa e outra. Porque se estão recolhendo água doce, estão adentrando as 200 milhas, as nossas águas territoriais. E aí fica uma pergunta: cadê o governo federal? Cadê o Ministério da Justiça? Cadê todo mundo? Cadê o ministro do Exército? Cadê o ministro? Cadê os membros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para verificar isso daí? É muito importante que isso seja apurado prontamente e rechaçado se estiverem invadindo o nosso território, mesmo que dentro das 200 milhas. Com relação à exploração de petróleo ali no Amazonas, em toda aquela conversa, agora surgiu maravilhosamente uma barreira de recife de corais. Gozado, ela só existe no Brasil, não tem dos outros lados, não tem nos outros países no entorno, só no Brasil. E dito isso, parece que o petróleo ele segue uma linha imaginária interessante, uma linha imaginária das fronteiras entre países. Então, por exemplo, na Venezuela tem petróleo. Entrou na fronteira do Brasil, não tem mais petróleo. Me poupem, né? A mesma coisa Guiana e outros países ali do entorno da Ileia Amazônica, do Amazonas e do próprio estado do Amazonas e do Pará, de outros países. Bom, de outros estados. Bom, dito isto, nós temos que pensar o seguinte. Algum tempo atrás eu vi um trabalho, e eu creio que talvez os geólogos devam fazer esse tipo de pesquisa novamente, que, por exemplo, uma das grandes jazidas de petróleo encontrada ultimamente na Venezuela só possuía 1/3 desse petróleo dentro do território venezuelano. 2/3 estavam em território brasileiro. Ué, cadê os nossos pesquisadores, cadê os nossos cientistas para fazer um levantamento clássico dentro do princípio científico disso e mostrar à população realmente o que acontece nas nossas fronteiras, principalmente na norte, que nós estamos vendo o crime organizado como o PCC, Família do Norte, Comando Vermelho e tudo mais, invadindo essas áreas por conta das imensas jazidas de ouro, outros metais preciosos, pedras preciosas. E anteriormente, goste-se ou não do governo anterior, pelo menos havia um policiamento. Agora não tá havendo um policiamento, inclusive do exército ali, das nossas fronteiras. Ali, inclusive, os indígenas estão sendo oprimidos por isso. E onde que está o governo federal que fala, principalmente o atual, que falava tanto dos indígenas, das comunidades indígenas?
Dito isso, vamos também para mais um detalhe interessante lá, aquele Conselho da Saúde lá da nossa ministra, que agora decidiu, está escrito lá formalmente, sobre os terreiros de Umbanda, sobre as matrizes africanas, que vão ser mais uma forma de tratamento da população. Bom, se é assim, desta forma, pois então que se institui também que a pagelância indígena também o é, que o exorcismo católico também o é, que os cultos de libertação, que os cultos para que as pessoas sejam curadas, também sejam. Ué, se uma coisa é boa, a outra também é. E, dito isso, também temos que pensar numa coisa, que eu me lembre, principalmente o governo atual do PT sempre pregou muito fortemente a separação entre Estado, que o Estado tem que ser laico, que ele não pode se misturar com a religião. Aliás, devemos nos lembrar que isso foi feito lá atrás, quando nem existiam outras, vamos dizer assim, matrizes de igreja. Foi feito na época da Igreja Católica. Então, é uma coisa a se pensar, a separação entre religião e Estado, e essa separação claramente não está sendo feita. E nesse governo ainda está sendo implementada, mas implementada dentro da religião que eles consideram que o Estado deve ter. Bom, isso são alguns das muitas coisas que aconteceram na semana passada e sobre as quais nós devemos meditar, pensar. Na outra semana nós tivemos a prisão do seu Alan Frutuoso, do canal Vista Pátria. E não vemos um processo, não vemos um motivo para essas prisões. Só ouvimos alegações, mas nenhuma prova, nenhum indício, nenhuma investigação, inclusive. A investigação é a pesca predatória que eles falam. Ou seja, eles prendem primeiro, pegam computadores, celulares, não sei o quê, e aí vão verificar se nisso daí há alguma prova sobre isso. Mas não houve a investigação anteriormente? Onde está a PGR? Porque a PGR é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Onde que estão os conselhos federais? Onde que está a nossa justiça, Conselho Federal de Justiça? São muitas perguntas e pouquíssimas respostas, porque o que nós temos visto é um aparelhamento constante no Estado, em todos os sentidos. Então nós devemos abrir muito bem os olhos, pensar sobre esses fatos e nos preparar para defender o nosso país, a nossa cidadania e a nossa fé dioturnamente, dentro de princípios constitucionais, mas defendê-la. Se precisar ir para as ruas, fazer as passeatas, fazer os encontros que as pessoas costumavam fazer para exigir os seus direitos, estamos dentro da Constituição. Pensemos nisso e não nos deixemos acovardar por essa perseguição implacável que está havendo no nosso país, por essa ditadura que nós temos observado diuturnamente. Um bom dia.